E aí, galera? Bem-vindo ao canal Vibração Cruzeirense. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso Cruzeiro. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações quentinhas. Agora, vamos para a notícia. Com o Cruzeiro praticamente com o pé na próxima edição da Copa Libertadores, as projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, indicam que o time celeste tem impressionantes 99,99% de chances de confirmar sua vaga. A classificação, que pode ser selada matematicamente nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, já é tratada internamente como questão de tempo. A caminhada do clube mineiro vem sendo marcada por consistência e equilíbrio ao longo da competição. Sob o comando técnico que conseguiu resgatar a identidade competitiva da equipe, o Cruzeiro se firmou entre os primeiros colocados e agora colhe os frutos de uma campanha sólida. O cenário se tornou ainda mais favorável após a confirmação dos finalistas da Libertadores de 2025, Flamengo e Palmeiras. Como ambos já possuem alto potencial de classificação por outras vias, o Brasil ganha uma vaga extra no torneio continental via Brasileirão. Com isso, o país passa a ter 5 vagas diretas na fase de grupos da Libertadores, além de 2 na chamada fase preliminar, popularmente conhecida como pré-Libertadores. Esse aumento de vagas reforça a chance de clubes tradicionais garantirem presença no torneio mais prestigiado do continente. A grande dúvida que surge agora é: quantos pontos uma equipe precisa somar para assegurar matematicamente um lugar no G7 do Brasileirão? Essa é a pergunta que vem movimentando os bastidores e as análises matemáticas da reta final do campeonato. De acordo com a atualização mais recente da UFMG, a pontuação considerada mágica para atingir 100% de chances de classificação é de 63 pontos. Essa marca serviria como passaporte definitivo para a Libertadores de 2026. Atualmente, o Cruzeiro ocupa a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos conquistados. Isso significa que o time precisa somar apenas mais 6 pontos nas últimas 8 rodadas para garantir sua vaga sem depender de combinações de resultados. Na prática, 2 vitórias já seriam suficientes para confirmar o retorno da Raposa ao torneio continental. Esse objetivo é visto como plenamente alcançável diante da regularidade que o time vem apresentando, especialmente jogando em casa, diante de sua torcida. Entretanto, o time mineiro pode até mesmo alcançar a classificação com um número menor de pontos. As projeções da UFMG mostram que um clube que termine o campeonato com 60 pontos teria 99,72% de chances de estar na Libertadores do próximo ano. Esses cálculos consideram não apenas o desempenho individual, mas também os resultados prováveis dos concorrentes diretos. Assim, o Cruzeiro pode garantir sua vaga com relativa tranquilidade caso mantenha o nível de atuação que o levou ao topo da tabela. O próximo desafio da equipe será neste sábado, 1º, às 16 horas, no Mineirão, diante do Vitória. A partida é válida pela 31ª rodada e pode representar um passo decisivo rumo à confirmação matemática da vaga. O adversário, por sua vez, vive situação oposta na tabela. Ocupando a 17ª colocação, com 31 pontos, o Vitória luta desesperadamente para escapar da zona de rebaixamento, o que promete tornar o confronto intenso e disputado. A torcida celeste promete comparecer em peso ao estádio, transformando o Mineirão em um verdadeiro caldeirão azul. O apoio das arquibancadas tem sido um dos grandes trunfos do time nesta reta final de campeonato. Além da classificação, o Cruzeiro também mira o fortalecimento de seu projeto esportivo. Voltar à Libertadores representa não apenas prestígio internacional, mas também ganhos financeiros e de visibilidade, fatores fundamentais para a reconstrução do clube. Com o planejamento mantido e o elenco focado, o Cruzeiro enxerga as próximas rodadas como uma oportunidade de coroar uma temporada de renascimento. A torcida, empolgada e confiante, já começa a sonhar novamente com noites de Libertadores no Mineirão. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Cruzeiro. Continuando. A Semana do Futebol Brasileiro ganhou um novo protagonista e, curiosamente, ele nem precisou de uma bola para fazer barulho. Renato Kaiser, atacante do Vitória, virou o centro das atenções depois de uma entrevista no mínimo ousada. Com um sorriso confiante e uma pitada de provocação, o jogador afirmou que o duelo contra o Cruzeiro será tão fácil que poderia jogar de olhos vendados e ainda assim sair vitorioso. A frase, dita em tom aparentemente descontraído durante uma coletiva, viralizou em questão de minutos. O comentário de Kaiser caiu como uma bomba em Belo Horizonte e se espalhou pelas redes sociais, onde torcedores e jornalistas não demoraram a reagir. Alguns acharam engraçado, outros enxergaram pura arrogância, e muitos já preveem um clima quente no Mineirão.
Em sua fala completa, Kaiser ainda soltou uma segunda provocação que acendeu de vez o debate. Para mim, esse jogo é tão tranquilo que o professor Carpini até exagerou em colocar 11. Com 8 em campo, já dava conta, disse o atacante, rindo, enquanto o restante da imprensa se entreolhava sem saber se ele falava sério. O Cruzeiro, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e em ótima fase, não recebeu a provocação com bom humor. Fontes internas do clube confirmaram que alguns jogadores ficaram incomodados com a declaração, especialmente por virem de uma sequência de vitórias importantes. A comissão técnica preferiu adotar o silêncio, mas, como era de se esperar, os torcedores fizeram barulho por eles. Nas redes sociais, o nome Kaiser rapidamente subiu para o topo dos assuntos mais comentados. Em poucos minutos, o atacante virou meme. Imagens editadas mostravam um jogador vendado, com legendas como modo fácil ativado e nível iniciante desbloqueado. Um torcedor do Cruzeiro ironizou: pode jogar vendado, mas o goleiro Fábio vai estar de olhos bem abertos. Enquanto isso, a torcida do Vitória não perdeu tempo em defender seu ídolo. Deixa o homem falar. Ele já calou a boca de muito time grande, dizia um comentário em destaque. Os rubro-negros transformaram a polêmica em motivo de orgulho, exaltando a confiança do atacante que, na rodada anterior, havia marcado 2 gols contra o Vasco e garantido uma vitória épica. A imprensa nacional abraçou a história com entusiasmo. Programas esportivos abriram seus blocos com manchetes chamativas, classificando o episódio como a declaração mais ousada do Brasileirão 2025. Na televisão, os comentaristas se dividiram. Uns acharam divertida a confiança de Kaiser, outros criticaram o excesso de autoconfiança em um campeonato tão equilibrado. O ex-jogador Denilson, conhecido pelo bom humor, foi um dos primeiros a comentar. Se ele fizer um gol de olhos vendados, eu apresento o programa vendado também, brincou ao vivo, arrancando gargalhadas dos colegas. Já o jornalista Paulo Calçade adotou um tom mais analítico, alertando que o Cruzeiro não é um adversário para se subestimar. Enquanto isso, em Salvador, o clima no Vitória era de pura descontração. O técnico Carpini tentou amenizar a situação, dizendo que Kaiser apenas levou a brincadeira longe demais. Ele é um cara espontâneo, gosta de brincar. Mas no fundo, ele respeita o Cruzeiro. Só precisa aprender que nem toda piada vira manchete, disse o treinador, sorrindo. Mesmo tentando contornar a situação, a repercussão crescia a cada hora. O departamento de marketing do Vitória viu uma oportunidade e decidiu brincar com a situação. Lançaram a hashtag Kaiser Vendado Challenge, desafiando torcedores a postarem vídeos chutando bolas de olhos fechados. Em poucas horas, milhares de vídeos surgiram, transformando a polêmica em fenômeno viral. Perfis de futebol no mundo todo começaram a compartilhar a brincadeira. Até o perfil oficial de um time mexicano entrou na onda e publicou: "Queremos Kaiser vendado na Libertadores". A provocação já havia ultrapassado fronteiras, e o atacante se tornava um nome conhecido não apenas pelo futebol, mas pela irreverência. Mesmo assim, a Confederação Brasileira de Futebol precisou se manifestar. Em tom leve, publicou uma nota lembrando que nenhum jogador pode atuar com acessórios que cubram os olhos. O comunicado, claro, virou combustível para mais memes e piadas. Nem a CBF quer que o Cruzeiro passe vergonha, comentou um internauta. No centro de treinamentos do Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim foi questionado sobre a fala do adversário. Sorrindo, respondeu com ironia: vendado ou não, ele vai ter que achar a bola primeiro. A resposta elegante foi vista como um recado firme, sem perder o bom humor, algo que os torcedores celestes aprovaram de imediato. O clima do clássico interestadual estava oficialmente incendiado. Em Belo Horizonte, os torcedores começaram a planejar uma recepção especial para o atacante. Grupos organizados prometeram levar faixas e cartazes com tampões de olhos, vendas e mensagens provocativas. Vai ser o primeiro jogo em que a torcida também entra vendada, ironizou um perfil de humor celeste. O tom de brincadeira dominava o ambiente, mas havia quem enxergasse ali um tempero perigoso para a partida. Essas provocações sempre voltam com juros, alertou um repórter local. Enquanto isso, Kaiser parecia alheio à confusão. Em nova entrevista, mostrou tranquilidade. Gosto de jogo grande. Se tiver provocação, melhor ainda. Isso é futebol, é emoção. Quem tiver medo de falar, que fique no vestiário. A resposta dividiu novamente opiniões. Para os fãs, ele mostrava personalidade. Para os críticos, era mais um sinal de que o atacante estava deixando a empolgação subir a cabeça. Nos bastidores do Vitória, companheiros de equipe riram da situação. Ele é assim mesmo, brincalhão.
Mas quando entra em campo, leva tudo a sério, disse um colega de elenco, pedindo anonimato. Curiosamente, há quem diga que Kaiser usa essas falas como uma espécie de superstição. Ele tira o peso do jogo com humor. Quando ele fala que é fácil, é porque vai dar o máximo para provar, revelou um membro da comissão técnica. Mesmo com a polêmica, o foco do atacante parecia intacto. Não jogo com medo de ninguém. Já enfrentei times grandes, goleiros enormes. O Cruzeiro é forte, mas eu acredito no Vitória, afirmou em outro trecho da coletiva. Do lado cruzeirense, porém, o discurso é diferente. Jogadores prometeram responder em campo e evitaram prolongar o assunto. Quem fala muito, corre o risco de tropeçar no próprio ego, declarou Fabrício Brunos, zagueiro celeste, em tom sério. O Mineirão, palco do confronto, promete estar lotado. Os ingressos praticamente se esgotaram após a entrevista polêmica, o que mostra como o futebol brasileiro ainda adora uma boa rivalidade. Em Salvador, a torcida rubro-negra prepara caravanas e promete empurrar o time mesmo à distância. Com ou sem venda, a gente acredita no nosso artilheiro, dizia uma das faixas vistas na Toca do Leão. Kaiser, por sua vez, segue treinando normalmente. A comissão técnica monitora o atacante de perto e garante que ele está 100% recuperado da lesão que o afastou por um mês. Segundo informações internas, o jogador tem mostrado intensidade nos treinos e uma vontade enorme de marcar novamente. Ele quer ser o protagonista e sabe que todo o país vai estar de olho nele, disse o preparador físico. O clima da partida já é de decisão. Cruzeiro busca confirmar sua vaga na Libertadores, enquanto Vitória tenta fugir do perigo da parte de baixo da tabela. Cada gol, cada jogada, terá um peso emocional enorme. Para os narradores e comentaristas, o duelo ganhou um enredo perfeito, o favorito que quer manter o respeito e o provocador que quer desafiar a lógica. As emissoras já anunciaram cobertura especial e até promoções com o tema vendido ou não, é Kaiser contra o Cruzeiro. O marketing esportivo, mais uma vez, transformou polêmica em espetáculo. No fim das contas, o atacante conseguiu algo raro, unir todo o Brasil em expectativa por uma única partida. Até quem não torce para nenhum dos dois times promete assistir. Independentemente do resultado, Kaiser já entrou para o folclore recente do futebol brasileiro. Sua confiança exagerada, suas frases e o jeito irreverente lembram personagens de uma era em que o futebol era menos filtrado e mais divertido. Se marcar um gol no Mineirão, certamente o fará de olhos bem abertos, mas se repetir a dose e fizer dois, como contra o Vasco, talvez seja melhor não duvidar do poder da provocação. E caso consiga balançar as redes de olhos fechados, o futebol brasileiro terá presenciado não apenas um gol, mas o nascimento de uma lenda moderna, a do atacante que enxergava o gol mesmo na escuridão. Porque, afinal, no país da bola, ninguém vê tão bem quanto quem joga com confiança, mesmo quando decide fechar os olhos. Apresentamos as últimas notícias exclusivas diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é essencial para o nosso futebol mineiro. Até o próximo vídeo.